Na fazenda isolada nas montanhas, Rodrigo Tavares confere o gado como faz há 12 anos. 3 novilhas desapareceram. Ele segue as pegadas até uma área da propriedade que nunca explorou. Entre árvores antigas, ele encontra um celeiro abandonado. E dentro dele, uma mulher em farrapos, desnutrida, tremendo de terror. Quando ela levanta o rosto, Rodrigo sente o mundo desabar. Aquele rosto, aqueles olhos azuis. É Helena, sua noiva que desapareceu 2 semanas antes do casamento, 12 anos atrás. Ela esteve presa ali o tempo todo, a poucos quilômetros de distância, enquanto todos achavam que ela tinha fugido. O que Rodrigo não imagina é que salvar Helena é apenas o começo. O que ele precisa fazer para trazê-la de volta à vida transforma os dois para sempre. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita no poder do amor verdadeiro e que nunca é tarde para recomeçar, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora, vamos voltar à nossa história. O sol começava a se pôr sobre a fazenda isolada de Rodrigo Tavares, tingindo o céu de laranja e vermelho. Ele estava no curral conferindo o gado quando percebeu algo estranho. Faltavam 3 cabeças. Não era comum. Em 12 anos cuidando daquela terra sozinho, ele sabia exatamente quantos animais tinha. 3 novilhas haviam desaparecido. Rodrigo era um homem de 38 anos, alto e de ombros largos, com rugas prematuras ao redor dos olhos que denunciavam anos de trabalho sob o sol forte. Seu rosto era duro, quase sem expressão, como se tivesse esquecido como sorrir. Na vila próxima, todos o conheciam como o fazendeiro de pedra. Um homem que vivia sozinho, que mal conversava com ninguém, e parecia carregar um peso invisível nos ombros. Pegou a corda, ajeitou o chapéu de couro gasto e montou no cavalo. O animal relinchava baixo, como se sentisse a tensão do dono. As pegadas eram visíveis na terra seca, seguindo em direção às montanhas ao norte da propriedade. Aquela área ele nunca explorava. Eram terras que herdara dos antigos donos, cheias de vegetação densa e terreno acidentado. Não valia a pena o esforço, mas agora não tinha escolha. O gado era seu sustento, e 3 cabeças significavam um prejuízo que ele não podia ignorar. Seguiu pelas trilhas estreitas, desviando de galhos baixos e pedras soltas. A luz do dia começava a enfraquecer quando ouviu um mugido fraco ao longe. Acelerou o passo, guiando o cavalo com firmeza. Foi então que viu. Escondida entre árvores antigas e coberta por trepadeiras que pareciam ter décadas, havia uma construção de madeira. Um celeiro velho com telhado parcialmente desabado e janelas quebradas. Rodrigo franziu a testa. Aquilo não deveria estar ali. Ele conhecia cada centímetro da área central da fazenda, mas aquele lugar, tão distante, era território desconhecido. As 3 novilhas pastavam tranquilas perto da construção, como se tivessem encontrado um refúgio. Mas não era isso que prendia a atenção de Rodrigo. Era a porta do celeiro. Estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. E havia pegadas recentes na terra, pegadas humanas pequenas e descalças, saindo e voltando para dentro. O coração de Rodrigo acelerou. Alguém estava ali. Desceu do cavalo devagar, sentindo a pulsação martelar nas têmporas. Aproximou-se da porta com cuidado, empurrando-a com a palma da mão. O rangido ecoou pelo silêncio da montanha. A luz fraca do entardecer entrava pelas frestas do teto, iluminando o interior empoeirado. E foi aí que ele viu. No canto mais escuro do celeiro, encolhida contra a parede de madeira, estava uma mulher, magra demais, com cabelos compridos e embaraçados caindo sobre o rosto, roupas em farrapos que mal cobriam o corpo. Ela tremeu ao ver Rodrigo, protegendo o rosto com os braços esqueléticos como um animal acuado. Rodrigo ficou paralisado. O que era aquilo? Quem era aquela mulher? Como ela tinha chegado ali? Deu um passo à frente e ela se encolheu ainda mais, soltando um gemido baixo de puro terror. Ele parou imediatamente, levantando as mãos em sinal de paz. Ei, calma, disse com a voz rouca de quem passava dias sem conversar com ninguém. Não vou te machucar. Mas a mulher não respondia. Apenas tremia, os olhos arregalados fixos nele. Eram olhos azuis, muito azuis. Rodrigo sentiu algo estranho, uma sensação que não conseguia nomear. Aqueles olhos
Ele já tinha visto aqueles olhos antes. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já encontrou algo que mudou completamente sua vida em um único segundo? Aquele momento onde tudo que você pensava saber virou de cabeça para baixo? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar o que você sentiu naquele instante. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar o choque. Precisava pensar. Aquela mulher estava claramente em perigo, desnutrida e aterrorizada. Olhou ao redor do celeiro e viu sinais de que alguém tinha vivido ali por muito tempo. Pratos velhos empilhados num canto, um cobertor rasgado, marcas na madeira. Seu estômago revirou. Você está machucada? Perguntou, mantendo distância. Precisa de ajuda? A mulher finalmente levantou o rosto, e quando seus olhos se encontraram completamente com os de Rodrigo, ele sentiu o mundo desabar. Aquele rosto, mesmo magro, mesmo marcado pelo sofrimento, ele conhecia aquele rosto. O formato dos olhos, a curva do queixo, a pequena marca de nascença perto da sobrancelha esquerda. Helena, sussurrou incrédulo. Não podia ser. Helena tinha desaparecido 12 anos atrás. 2 semanas antes do casamento, ela simplesmente sumiu. Sem avisos, sem explicações. Todos disseram que ela tinha fugido, que tinha mudado de ideia sobre se casar com ele. A polícia procurou por semanas, mas não encontrou nada. Arquivaram o caso. Disseram que ela tinha abandonado ele por vontade própria. E Rodrigo acreditou. Passou 12 anos acreditando que a mulher que ele amava tinha escolhido deixá-lo. A dor da rejeição o transformou em outra pessoa. Ele fechou o coração, afastou todos, enterrou-se no trabalho da fazenda. Tornou-se o homem de pedra que todos conheciam. Mas agora, ali naquele celeiro abandonado nas montanhas de sua própria propriedade, estava ela, Helena, a mulher que ele tinha amado, a mulher que ele tinha odiado, a mulher que nunca tinha ido embora. Meu Deus, murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. Você esteve aqui o tempo todo? Helena não falava. Apenas o olhava com aqueles olhos cheios de medo e algo mais. Reconhecimento. Ela o reconhecia. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto sujo dela, deixando trilhas limpas na pele coberta de poeira. Rodrigo se aproximou devagar, como quem se aproxima de um pássaro ferido. Ajoelhou-se na frente dela, mantendo as mãos visíveis. De perto, podia ver a extensão do sofrimento. Ela estava irreconhecível, mas era ela. O perfume dela, mesmo coberto por anos de sujeira, ainda era o mesmo. A forma como ela respirava, o jeito que suas mãos tremiam. Eu vou te tirar daqui, disse com a voz embargada. Vou te levar para casa. Você está segura agora. E foi assim que começou. Rodrigo carregou Helena nos braços até o cavalo, enrolou-a em seu próprio casaco e a levou pela trilha escura de volta para a fazenda. Ela não pesava quase nada, como se fosse feita de ar. O cavalo descia devagar, cuidadoso, enquanto Rodrigo segurava Helena contra o peito, sentindo o coração dela bater rápido demais. Quando chegaram à casa principal, já era noite fechada. Rodrigo a levou direto para o quarto de hóspedes, deitou-a na cama com cuidado e acendeu todas as luzes. Pela primeira vez em anos, aquele quarto era usado. Pela primeira vez em anos, havia outra pessoa naquela casa. Helena se encolheu na cama, puxando os lençóis até o queixo. Rodrigo foi até a cozinha, preparou um caldo leve e voltou com uma bandeja. Colocou no criado mudo ao lado da cama e se afastou. Você precisa comer, disse suavemente. Quando estiver pronta, vou deixar aqui. Passou a noite sentado numa cadeira no corredor, de frente para a porta do quarto. Não conseguia dormir. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Helena estava viva. Helena nunca tinha ido embora. Helena esteve presa a poucos quilômetros de distância, enquanto ele a odiava por tê-lo abandonado. A culpa era como um peso de chumbo no peito. Como ele não tinha procurado melhor. Como não tinha explorado toda a propriedade. Como tinha acreditado tão facilmente que ela tinha fugido. As perguntas martelavam sua mente sem parar. Quando o sol nasceu, Rodrigo foi até a vila. Precisava de ajuda, mas não podia chamar a polícia ainda. Não sem entender o que tinha acontecido. Procurou a doutora Mariana, uma médica de confiança que atendia na cidade vizinha. Explicou a situação da forma mais vaga possível. Uma mulher encontrada na propriedade, claramente machucada,
e em estado de choque. Doutora Mariana era uma mulher de 50 anos, de cabelos grisalhos presos num coque e olhos perspicazes. Ela fez poucas perguntas e seguiu Rodrigo até a fazenda. Quando entrou no quarto e viu Helena, seu rosto se fechou em preocupação profunda. Passou horas examinando a paciente. Helena não falava, apenas tremia e chorava baixinho. Quando a doutora terminou, chamou Rodrigo para o corredor. Ela passou por algo terrível, disse em voz baixa. Está severamente desnutrida, tem marcas antigas pelo corpo, sinais de que ficou presa em um lugar por muito tempo. O trauma psicológico é profundo. Ela vai precisar de cuidados constantes, alimentação adequada e, principalmente, paciência. Rodrigo assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Ela vai ficar bem? Fisicamente, sim. Com o tempo. Mas o emocional, a doutora suspirou. Isso vai demorar muito mais. Ela precisa de segurança, de rotina, de saber que está protegida. Você pode oferecer isso? Posso, respondeu Rodrigo sem hesitar. Vou fazer tudo o que for preciso. E assim, começaram os dias mais difíceis da vida de Rodrigo. Ele transformou completamente sua rotina. Acordava cedo, preparava refeições leves e deixava na porta do quarto. No início, Helena nem tocava na comida. Ele encontrava os pratos intactos e seu coração doía. Mas persistiu. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele levava comida fresca, deixava água limpa, trocava os lençóis quando ela dormia, mantinha distância, nunca entrando no quarto sem bater na porta e pedir permissão. E mesmo quando ela não respondia, ele respeitava o silêncio. Passaram-se 2 semanas assim. Rodrigo trabalhava na fazenda durante o dia, mas sua mente estava sempre naquele quarto. Ele contratou Dona Conceição, uma senhora da vila, para ajudar com as tarefas da casa e manter companhia silenciosa para Helena. A mulher era gentil e discreta, perfeita para aquele momento delicado. Foi Dona Conceição quem trouxe a primeira boa notícia. Ela comeu um pouco de sopa hoje, disse com um sorriso pequeno, e me olhou nos olhos por 1 segundo. Rodrigo sentiu uma onda de alívio tão grande que precisou se segurar na mesa. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. Os dias se transformaram em semanas. Helena começou a comer regularmente, ainda pouco, mas consistentemente. Rodrigo a via pelos corredores às vezes, sempre de longe. Ela andava devagar, encostada nas paredes, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. Usava roupas limpas que Dona Conceição tinha trazido, mas ainda parecia uma sombra de quem tinha sido. Certa manhã, Rodrigo estava na cozinha preparando café quando ouviu passos leves atrás de si. Virou-se devagar e lá estava ela. Helena parada na porta da cozinha, os dedos agarrados ao batente como se precisasse de apoio. Bom dia, disse Rodrigo suavemente, sem fazer movimentos bruscos. Quer tomar café comigo? Ela não respondeu, mas também não saiu correndo. Ficou ali, apenas olhando. Rodrigo serviu 2 xícaras, colocou o pão fresco na mesa e se sentou, dando espaço para que ela decidisse se queria se aproximar. Depois de longos minutos, Helena deu um passo à frente, depois outro. Sentou-se na ponta da cadeira longe dele e pegou a xícara com mãos trêmulas. Bebeu um gole e fechou os olhos, como se estivesse saboreando algo precioso. Café bom, sussurrou ela. Foram as primeiras palavras que ela disse desde que ele a encontrou. Rodrigo sentiu os olhos arderem, mas se controlou. Não podia chorar agora. Não podia assustá-la com a emoção que ameaçava explodir de dentro dele. Tem mais sempre que você quiser, respondeu com a voz firme. Agora me fala sinceramente. Você já teve que reconstruir a confiança de alguém do zero? Sabe o quanto é difícil, delicado e ao mesmo tempo importante cada pequeno gesto? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você faria nessa situação. Os dias ganharam uma nova rotina. Helena começou a aparecer para as refeições. Sentavam-se à mesa, ela sempre na ponta oposta, e comiam em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era mais como 2 náufragos, aprendendo a dividir um barco salva-vidas. Cada um no seu canto, mas juntos. Rodrigo falava pouco. Apenas comentários leves sobre o tempo, sobre a fazenda, sobre os animais. Helena ouvia, às vezes assentindo levemente. Ele não fazia perguntas. Sabia que quando ela estivesse pronta, ela contaria.
Um mês após o resgate, Helena começou a sair para a varanda. Sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando os campos, o sol, as nuvens. Rodrigo trabalhava no curral visível da varanda, sempre por perto, mas sem invadir o espaço dela. Certa tarde ela falou de novo. Você ainda tem aquele cavalo marrom? O que eu gostava de montar. Rodrigo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Tenho. Canela. Ele tá velho agora, mas ainda forte. Eu queria ver ele. Foi a primeira vez que ela pediu algo. Rodrigo largou tudo imediatamente. Foi até o estábulo e trouxe Canela para perto da varanda. O cavalo reconheceu Helena. Fez aquele barulho suave com o focinho. Aproximou-se dela e encostou a cabeça em seu colo. Helena soltou um soluço e abraçou o pescoço do animal. Ficaram assim por longos minutos, ela chorando baixinho enquanto acariciava a crina de Canela. Rodrigo observava de longe, sentindo algo se partir dentro dele. Aquela noite, depois do jantar, Helena não se levantou da mesa imediatamente como sempre fazia. Ficou ali, os dedos traçando desenhos invisíveis na toalha. Rodrigo esperou, respeitando o tempo dela. Você quer saber o que aconteceu? Disse ela finalmente, a voz baixa, mas firme. Só se você quiser contar. Helena respirou fundo, juntando coragem. Foi o caseiro antigo, o homem que cuidava da parte norte da fazenda antes de você assumir tudo. Ele me seguiu quando eu saí para comprar o vestido de noiva. Me levou para aquele celeiro, disse que me amava, que não podia me ver casar com você. A voz dela tremeu, mas continuou. Ele me manteve lá. No começo eu gritava, tentava fugir, mas ninguém ouvia. Aquele lugar é muito longe de tudo. Ele vinha todos os dias trazer comida, água. Dizia que um dia eu ia entender que ia gostar de ficar com ele. Rodrigo cerrou os punhos embaixo da mesa, a raiva fervendo nas veias. Mas se controlou. Helena precisava falar, e ele precisava ouvir. Depois de alguns anos ele parou de vir. Eu achei que tinha morrido. Fiquei sozinha lá. Sobrevivia com água da chuva que entrava pelas frestas do teto. Tinha um buraco na parede onde passavam pequenos animais, ratos que traziam sementes, restos. Eu comia o que conseguia encontrar. Só queria sobreviver mais um dia. Sempre mais um dia. As lágrimas rolavam livremente agora. Eu perdi a noção do tempo. Não sabia mais quanto tempo tinha passado. Só sabia que você não vinha. Ninguém vinha. E eu pensei que você tinha desistido de mim, que tinha acreditado que eu tinha fugido. Helena, Rodrigo tentou falar, mas a voz falhou. Não, ela ergueu a mão. Deixa eu terminar. Eu não te culpo, Rodrigo. Como você ia saber? Como alguém ia imaginar? Ele escondeu tudo tão bem. E quando você me encontrou, ela olhou para ele, os olhos azuis brilhando com lágrimas. Quando você me encontrou, eu achei que estava sonhando, que tinha finalmente enlouquecido de vez. Rodrigo não aguentou mais. Levantou-se, contornou a mesa e ajoelhou-se na frente dela, pegando suas mãos com delicadeza. Me perdoa. Eu deveria ter procurado melhor. Deveria ter explorado cada centímetro dessa maldita fazenda. Deveria ter duvidado quando disseram que você tinha fugido, porque eu te conhecia, Helena. Eu sabia que você não faria isso. Mas você acreditou, disse ela baixinho. Acreditei, e isso me destruiu. Me transformou em outra pessoa, em alguém amargo e fechado. Passei 12 anos te odiando por algo que você nunca fez, e enquanto eu te odiava, você estava ali, sofrendo, esperando ser encontrada. Ele apertou as mãos dela. Eu nunca vou me perdoar por isso. Helena segurou o rosto dele com as mãos magras. Então a gente está empatado, porque eu também preciso me perdoar, por não ter gritado mais alto, por não ter tentado mais fugir, por ter desistido tantas vezes. Você não desistiu, disse Rodrigo com firmeza. Você sobreviveu. Contra tudo e contra todos você sobreviveu. E isso é a coisa mais forte que eu já vi na vida. Eles ficaram assim, testa com testa, chorando juntos pela primeira vez em 12 anos. Não era o fim da dor. Não era a cura milagrosa, mas era o começo, o primeiro passo de uma jornada longa de volta um para o outro. Cá entre nós, querido ouvinte, você acredita mesmo que é possível reconstruir um amor depois de tanta dor? Depois de tanto tempo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque eu preciso saber o que você pensa sobre isso. Os meses que se seguiram foram de reconstrução.
Helena começou a terapia com uma psicóloga especializada que vinha 2 vezes por semana da capital. As sessões eram difíceis, mas necessárias. Ela tinha pesadelos quase todas as noites, acordava gritando. E Rodrigo sempre estava lá, na porta do quarto, perguntando se ela precisava de algo. Dona Conceição se tornou mais que uma funcionária. Era uma presença maternal, gentil, que ajudava Helena a reaprender coisas simples, como escovar os cabelos que agora estavam limpos e cheirosos, como escolher roupas, como caminhar sem medo pela casa. Rodrigo reformou completamente a fazenda. Contratou mais funcionários, melhorou as instalações, comprou equipamentos novos, mas principalmente passou a explorar cada centímetro da propriedade. Não ia deixar nenhum canto desconhecido, nenhum segredo enterrado. Foi durante uma dessas explorações que ele encontrou o que procurava. No antigo celeiro, escondido sob tábuas soltas do piso, estava um diário. O diário do caseiro. Rodrigo leu com o estômago revirado. Cada página era mais perturbadora que a anterior. O homem havia planejado tudo meticulosamente. Havia seguido Helena por semanas, estudado seus hábitos, esperado o momento perfeito. E depois de levá-la, ele escrevera sobre como achava que um dia ela ia amá-lo, como ia ver que ele era melhor que Rodrigo. As últimas entradas eram confusas, delirantes. O homem claramente havia perdido a sanidade nos últimos meses, antes de falecer. Rodrigo levou o diário para a polícia. Foi feito um relatório completo, mas o autor já estava morto há anos. Não havia justiça a ser feita contra um fantasma. A única coisa que podiam fazer era documentar, arquivar e seguir em frente. Helena soube do diário. Quis lê-lo. Rodrigo tentou dissuadi-la, mas ela insistiu. Preciso entender, disse. Preciso colocar nome no meu pesadelo. Leu em uma tarde trancada no quarto. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos, mas o rosto estava sereno. Ele estava doente, disse simplesmente. Completamente doente. E eu sobrevivi a um doente. Isso não define quem eu sou. Aquela foi a virada. A partir dali, Helena começou a falar sobre o futuro, sobre o que queria fazer, quem queria ser. Não era mais sobre sobreviver, era sobre viver. Ela começou a ajudar na fazenda. No início, só alimentava as galinhas, regava as plantas. Depois passou a cuidar da horta, a cozinhar, a organizar a casa. Cada tarefa era uma vitória. Cada dia sem pesadelo era uma conquista. E Rodrigo? Rodrigo estava se apaixonando de novo. Não pela Helena que ele tinha conhecido 12 anos atrás. Aquela Helena, jovem e despreocupada, não existia mais. Ele estava se apaixonando por essa Helena. Mais forte, mais determinada, marcada pela vida, mas não quebrada. Uma noite, eles estavam na varanda observando as estrelas. Helena tinha preparado um chá e eles dividiam a mesma manta porque a noite estava fria. Rodrigo olhava de soslaio para ela, querendo dizer tantas coisas, mas sem saber como começar. Eu tive medo de você não gostar mais de mim, disse Helena de repente. Desse nova eu, toda quebrada e remendada. Rodrigo virou-se para ela completamente. Helena, você não está quebrada. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu não sou mais o homem que você conheceu. Eu me tornei alguém duro, fechado. Levei 12 anos para aprender a sentir de novo. A gente mudou, concordou ela. Mudamos. Mas sabe o que não mudou? Rodrigo segurou a mão dela. O jeito que meu coração dispara quando você entra na sala. O jeito que eu acordo pensando em você. O jeito que eu quero passar o resto da vida, tendo certeza que você está bem, que está feliz, que está segura. Helena sorriu. Era um sorriso pequeno ainda, delicado, mas genuíno. Isso parece muito com amor. É amor, disse Rodrigo sem hesitar. É amor de um jeito diferente, mais profundo. É amor que passou por fogo e saiu mais forte. Helena se aproximou e descansou a cabeça no ombro dele. Você me salvou 2 vezes, sabia? Uma quando me tirou daquele lugar. Outra quando não desistiu de mim mesmo quando eu estava impossível de alcançar. Eu jamais desistiria de você. Nunca mais. Ficaram assim até a madrugada, abraçados, em silêncio, apenas existindo no mesmo espaço. E pela primeira vez em 12 anos, ambos sentiram algo que pensavam ter perdido para sempre. Paz. Mas a paz seria testada, porque algumas semanas depois,
um homem apareceu na porteira da fazenda. Maurício, filho do caseiro falecido. Ele tinha voltado à região após anos trabalhando em outra cidade e tinha ouvido rumores sobre uma mulher na fazenda de Rodrigo, uma mulher que não deveria estar viva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você finalmente encontra felicidade depois de tanto sofrimento e alguém ameaça tirar isso de você, até onde você iria para proteger quem ama? Pausa aqui por um segundo e pensa nisso. Maurício bateu na porta numa tarde ensolarada. Rodrigo atendeu desconfiado. O homem era alto, magro, com olhos nervosos que não paravam de se mover. Posso ajudar? Perguntou Rodrigo seco. Vim falar sobre meu pai, disse Maurício. Ele trabalhou aqui anos atrás. Queria pegar umas coisas que ele deixou. Rodrigo cruzou os braços. Seu pai morreu faz tempo, não tem nada dele aqui. Eu sei que tem. Os olhos de Maurício se fixaram em Rodrigo. Eu sei o que ele fez. E sei que ela está aqui. Um silêncio pesado caiu entre eles. Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a voz calma. Não sei do que você está falando, acho melhor você ir embora. Meu pai era um homem doente, eu sei disso. Maurício deu um passo mais perto. Mas ele era meu pai, e não quero o nome dele arrastado pela lama. A polícia já sabe de tudo, né? Tá tudo documentado. Mas isso não precisa virar escândalo público, não precisa sair nos jornais, a gente pode chegar num acordo. Acordo? Rodrigo sentiu a raiva explodir. Você tá tentando me chantagear? Tô tentando proteger a memória do meu pai. E você deveria querer proteger a moça. Imagina a exposição, os jornalistas, todo mundo querendo saber os detalhes sórdidos. Seria terrível para ela, não seria? Maurício sorriu sem humor. Mas se você me der uma compensação financeira, eu posso garantir que isso fica quieto, que não vai parar na mídia. Rodrigo agarrou Maurício pela camisa, puxando-o para perto. Você tem 2 segundos para sair da minha propriedade antes que eu te ponha para fora na força. Maurício se soltou, ajeitando a roupa. Você vai se arrepender. Eu volto. E quando eu voltar, não vai ser para conversar. Deu as costas e saiu pela porteira, entrando em uma caminhonete velha e acelerando estrada abaixo. Rodrigo ficou parado ali, respirando pesado. Helena apareceu na porta da casa, o rosto pálido. Eu ouvi tudo. Não vai acontecer nada. Eu não vou deixar. Mas Maurício não estava blefando. 3 dias depois ele voltou. Era noite e Rodrigo estava trancando o galinheiro quando ouviu o motor da caminhonete. Correu até a casa, mas Maurício foi mais rápido. Ele tinha entrado pela porta dos fundos e estava na sala quando Rodrigo chegou. Helena estava lá, de pé, os olhos arregalados de medo. Mas não era o medo paralisante de antes. Era diferente. Ela estava assustada, mas também alerta, preparada. Sai da minha casa, rosnou Rodrigo. Vim buscar o que é meu por direito, disse Maurício, uma faca pequena na mão. Vocês vão me dar o dinheiro ou eu vou garantir que essa história vire manchete de jornal. E se precisar, vou garantir que ela não possa contar a história dela. Sem testemunha, não tem crime. Foi quando tudo aconteceu rápido. Rodrigo avançou em Maurício e os dois começaram a lutar. Golpes eram trocados, móveis viravam. Helena correu para o quarto de Rodrigo e voltou segurando algo. A espingarda de caça que ficava guardada lá. Suas mãos tremiam, mas ela conseguiu engatilhar. Solta ele! Maurício congelou, virando-se para Helena. Por um segundo, ele considerou avançar, mas havia algo nos olhos dela. Uma determinação feroz que não existia antes. Ele soltou Rodrigo lentamente, levantando as mãos. Você não vai atirar, disse Maurício, mas a voz não tinha certeza. Não me teste, respondeu Helena, a arma firme agora. Eu sobrevivi ao pior. Não tenho mais medo de nada nesse mundo, especialmente não de você. Rodrigo se levantou, pegou o celular e ligou para a polícia. Minutos depois, sirenes ecoavam pela estrada. Maurício foi preso, não apenas pela invasão e ameaça, mas porque as investigações no celeiro tinham revelado mais coisas. O pai dele havia deixado evidências de outros crimes, coisas que Maurício sabia e tinha tentado esconder. Quando os policiais saíram levando Maurício, Rodrigo abraçou Helena com força. Você foi incrível. Ela deixou a espingarda cair e abraçou ele de volta. Eu não ia deixar ninguém te machucar. Não ia deixar ninguém destruir o que a gente está construindo. E naquele momento,
Rodrigo soube. Sabia com toda a certeza do mundo. Helena não era mais a vítima que ele tinha resgatado. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira, e estava pronta para viver de novo. Você acredita mesmo que quem passou por trauma pode se tornar mais forte? Que as cicatrizes podem virar armadura ao invés de fraqueza? Para o vídeo agora e me conta sua opinião nos comentários. Os meses seguintes foram de cura verdadeira. O caso de Maurício foi a julgamento. Ele foi condenado por múltiplos crimes, incluindo tentativa de extorsão, ameaça e invasão. E o mais importante, a investigação sobre o pai dele foi encerrada definitivamente. Os arquivos foram selados. Nenhum jornal publicou detalhes. Helena estava protegida. Com aquele capítulo finalmente fechado, a vida na fazenda começou a florescer de verdade. Rodrigo e Helena reformaram a propriedade inteira. Pintaram a casa, trocaram móveis, plantaram um jardim enorme na frente. Cada mudança era um novo começo. Helena começou a trabalhar como voluntária em uma organização de apoio a vítimas de sequestro. Sua história, contada de forma cuidadosa e sem detalhes invasivos, ajudou outras pessoas a encontrarem coragem para recomeçar. Ela virou uma voz de esperança, uma prova viva de que era possível sobreviver e prosperar. E Rodrigo? Rodrigo finalmente tirou a armadura que tinha carregado por 12 anos. Aprendeu a sorrir de novo. Aprendeu a deixar as pessoas entrarem. Na vila, não era mais o fazendeiro de pedra. Era simplesmente Rodrigo. Um homem que tinha encontrado o amor 2 vezes com a mesma mulher. 6 meses depois do confronto com Maurício, numa tarde de primavera com o céu azul e limpo, Rodrigo preparou uma surpresa. Levou Helena até a área das montanhas, mas desta vez por um caminho diferente. Onde antes ficava o celeiro maldito, agora havia apenas terra limpa. Eu mandei demolir, explicou. Queimei cada pedaço de madeira, limpei o chão e plantei isso. Helena olhou e viu. No lugar do celeiro, crescia um bosque pequeno, mas viçoso de cerejeiras. As árvores ainda eram jovens, mas já tinham folhas verdes e brilhantes. Ao vento, os galhos dançavam suavemente, criando sombras delicadas no chão. Cerejeiras? Perguntou Helena, emocionada. Você sempre disse que eram suas árvores favoritas, que elas representavam recomeço, vida nova. Então achei que esse era o lugar perfeito. Rodrigo pegou a mão dela. Um dia, quando essas árvores estiverem grandes e cheias de flores, esse lugar não vai mais carregar dor. Vai carregar beleza. Helena abraçou ele, chorando. Mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de gratidão por estar viva, por ter sobrevivido, por ter encontrado o caminho de volta para o amor. Casa comigo, disse Rodrigo de repente. De novo, ou pela primeira vez, na verdade, já que a outra não aconteceu. Casa comigo, Helena. Deixa eu passar o resto da vida te mostrando que você merece toda a felicidade do mundo. Helena se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Viu ali tudo o que precisava ver. Amor verdadeiro, compromisso, segurança e algo mais. Respeito. Um respeito profundo por tudo que ela tinha passado, por quem ela tinha se tornado. Sim, disse sorrindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi íntimo, apenas com amigos mais próximos e Dona Conceição, que chorou mais que todos juntos. A cerimônia foi na própria fazenda, sob um céu estrelado, com tochas iluminando o caminho até o altar improvisado perto da casa. Helena usava um vestido simples, branco, que flutuava com o vento. Seu cabelo, agora saudável e brilhante, estava solto sobre os ombros. Quando ela caminhou até Rodrigo, ele teve que controlar as lágrimas. Os votos foram simples, mas profundos. Rodrigo prometeu sempre ser o porto seguro dela. Helena prometeu sempre lembrar ele de que sentir não era fraqueza. E juntos, prometeram construir uma vida onde o passado não definia o futuro. A festa foi pequena, mas alegre. Tinha música, comida caseira, risadas. Dona Conceição contava histórias embaraçosas de Rodrigo quando ele era criança. Os vizinhos da vila, que antes viam Rodrigo como o fazendeiro solitário, agora viam um homem transformado pelo amor. Quando a noite avançou e os convidados foram embora, Rodrigo e Helena ficaram sozinhos na varanda. O céu estava cheio de estrelas
e o som dos grilos criava uma melodia natural. "Você tá feliz?" perguntou Rodrigo, abraçando ela por trás. Helena se encostou nele, sentindo o calor, a segurança, o amor. Não sabia que era possível ser tão feliz depois de tudo, mas sim, eu tô feliz, completamente feliz. Eu também. Pela primeira vez em 12 anos, eu me sinto inteiro. Ficaram ali até o amanhecer, apenas existindo, apenas sendo. Duas almas que tinham se perdido e encontrado. Duas pessoas que tinham sido quebradas pela vida e escolheram se reconstruir juntas. E agora, minha última pergunta para você. Você acredita em finais felizes? Acredita que mesmo depois da tempestade mais brutal, o sol pode voltar a brilhar? Deixa pausado e conta nos comentários se essa história tocou seu coração. Os anos que se seguiram foram de prosperidade. A fazenda cresceu, se tornou referência na região. Rodrigo expandiu a produção, contratou mais funcionários, sempre pagando salários justos e tratando todos com respeito. A casa que antes era vazia e silenciosa, agora vivia cheia de vida. Helena se tornou uma figura respeitada. Seu trabalho com vítimas de traumas a levou a palestrar em universidades, a trabalhar com terapeutas, a ajudar a criar protocolos melhores de atendimento. Ela transformou sua dor em propósito, e isso a fez mais forte a cada dia. Eles viajaram, conheceram lugares novos, criaram memórias felizes que substituíram as dolorosas. Adotaram 2 cachorros que viviam correndo pela propriedade. Reformaram completamente o quarto de hóspedes e o transformaram em ateliê para Helena, que descobriu talento para pintura. 3 anos após o casamento, Helena chegou em casa com uma notícia. Estavam esperando um bebê. Rodrigo ficou em choque por minutos completos, antes de conseguir reagir. Quando finalmente processou, abraçou ela e chorou como não chorava desde criança. A gravidez foi acompanhada de perto por médicos de confiança. Houve momentos de medo, de ansiedade, especialmente porque o corpo de Helena tinha passado por tanto, mas ela era forte, mais forte do que qualquer um imaginava. E numa manhã de inverno, sob um céu limpo e frio, nasceu Miguel. Pequeno, perfeito, com os olhos azuis da mãe e o cabelo escuro do pai. Quando colocaram o bebê nos braços de Helena, ela olhou para Rodrigo com um sorriso que valia mais que todas as palavras do mundo. "A gente conseguiu", sussurrou. "Olha o que a gente criou." Miguel cresceu cercado de amor, de terra, de céu aberto. Aprendeu a andar no jardim cheio de flores. Aprendeu a falar chamando o gado com o pai. Aprendeu a pintar no ateliê com a mãe. Era uma criança feliz, saudável, amada. E todo ano, no aniversário de quando Rodrigo encontrou Helena, eles voltavam ao bosque de cerejeiras. As árvores agora estavam grandes, frondosas, lindas. Na primavera, floriam com uma explosão de rosa e branco que tirava o fôlego. E ali, sob aquelas árvores que representavam o renascimento, eles renovavam suas promessas de amar, de proteger, de nunca desistir um do outro, de transformar dor em força, de construir uma vida que valia a pena ser vivida. O celeiro maldito não existia mais. No lugar dele, crescia beleza. E na fazenda que um dia abrigou solidão e tristeza, agora reinava amor e esperança. Rodrigo não era mais o homem de pedra. Helena não era mais a vítima perdida. Eram simplesmente um casal que tinha enfrentado o impossível e vencido. Que tinha escolhido o amor mesmo quando tudo dizia que era tarde demais. Que tinha provado que recomeços são possíveis em qualquer idade, em qualquer circunstância. E enquanto o sol se punha sobre os campos dourados da fazenda, enquanto Miguel brincava no jardim e os cachorros corriam ao seu redor, Rodrigo e Helena se sentavam na varanda, mãos dadas, olhando para o futuro com esperança, porque eles sabiam uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, é aquele que sobrevive a elas, é aquele que escolhe ficar, reconstruir, persistir, é aquele que transforma cicatrizes em mapas de vitória. E o deles tinha sobrevivido ao impossível, tinha voltado mais forte, tinha se tornado lenda na vila, história contada ao redor de fogueiras, exemplo de que nunca é tarde demais para recomeçar. A fazenda prosperava, o bosque de cerejeiras crescia, Miguel ria alto no jardim, os cachorros latiam felizes,
E Rodrigo e Helena finalmente, depois de tanto, viviam o que sempre mereceram. Uma vida simples, honesta, cheia de amor. E isso, no fim das contas, era tudo o que realmente importava.